mas põe no 12 lá. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vamos ler juntos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitando o máximo que você possa aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Diga: procurar entender qual é a vontade do Senhor. Amém. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O tema da mensagem é: assuma o controle. Amém? Deixa essa imagem falar um pouquinho com você aí, ó. Assuma o controle. Nós somos conhecidos como a geração Z. Eu fico pensando o que significa esse Z, né? Significa muitas coisas, mas eu acho que o principal desse Z aí é o Z de zumbi. A geração zumbi. E o texto encaixa perfeitamente: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e resplandece, Cristo te iluminará. Nós vivemos um tempo muito acelerado, né, queridos? Nós estamos num aceleramento, as coisas estão acontecendo tão rápido. Domingo passado eu falei: poxa, parece que eu preguei domingo retrasado, foi ontem, e já está aqui domingo de novo. Parece que você olha para trás, tudo foi muito próximo e não deu tempo de você fazer muita coisa. Está tudo arrochado, o tempo está correndo. Parece que a gente consegue até ver os filhos da gente crescendo. Quantos estão tendo essa impressão também? Ou só eu que tenho essa impressão? Então tudo está muito rápido e ao mesmo tempo a gente não faz nada. Há um aceleramento, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos fazer muita coisa. E os tempos que nós vivemos é tempo de tecnologia, né? Muita tecnologia, muitos recursos avançados, ciência muito elevada, transportes rápidos, informações na mesma hora, comunicação sem fronteiras, e a gente não consegue fazer aquilo que é importante a gente fazer, porque a gente está tumultuado. E aí o tempo passa mais rápido, porque nós estamos sempre cheios demais de ocupações. Você quer ver o tempo não passar? É você quando fica enfermo, né? Principalmente se você ficar enfermo num lugar onde que não tem uma televisão, não tem um celular, você ficar só ali, aí o dia não passa, não vê a hora de ir embora. Ou quando você está com o seu carro estragado e você está num lugar desconectado, você entende que o que faz com que o tempo, não sei se você vai perceber isso, mas o que está fazendo com que o tempo fique mais acelerado é quando nós estamos conectados. E quando nós estamos conectados com a rede social, quando nós estamos conectados com a mídia. Às vezes se for para a gente orar 2 horas,
Fala, nossa, mas é tempo demais para orar. Sim ou não? Fala, não, mas orar 2 horas é muito tempo. Mas ao mesmo tempo, se for para fazermos outras coisas, 2 horas não é nada. Então tudo depende no que nós estamos conectados. Tudo depende aonde nós estamos nos alimentando. E eu falo de uma geração zumbi porque nós estamos, quando eu falo nós, querido, essa mensagem, entenda, essa mensagem que eu vou compartilhar com você nessa noite, essa mensagem foi de Deus para mim. Foi para mim, essa mensagem é para mim, não tem nada, não está sendo indirecionada assim para ninguém. Talvez eu estou aqui ministrando para mim, você vai receber alguma coisa. Mas nós estamos muito enfeitiçados, nós estamos muito viciados em rede social, nós estamos muito controlados por isso, e nós nos alimentamos demais. Eu não sei você, eu quero ser liberto disso aqui, de verdade. Eu quero ser liberto para que eu tenha tempo de fazer aquilo que eu considero como algo que é importante para mim. Eu quero ter controle da minha vida. E a gente não percebe, mas a gente está sendo controlado. A gente está sendo, todo o tempo nós estamos sendo, o algoritmo está trabalhando dia e noite para saber de que você gosta, para colocar na portinha dos seus olhos, para colocar ali o filme que você gosta. Se abre lá na seção da Luana, no Netflix, tem só o que a Luana gosta, é carrossel, é coisa de criança. Aí coloca lá na minha lá, é tiro, é ação, é adrenalina, é aventura, é um detetive, é uma coisa assim, para macho, né? E se a gente quiser se alimentar disso, nós vamos nos alimentar, querido, e nós vamos passar horas fazendo isso. E eu não vou dizer para você que é ruim, é bom, porque tem uma dopamina nisso aí, é uma substância que é liberada no nosso cérebro, que faz com que nós ficamos viciados. Nós ficamos viciados. Nós estamos viciados. Eu estou confessando para você, eu sou um viciado. Mas a palavra diz que aquele que confessa, alcança a vitória. Eu estou confessando para me alcançar a minha vitória, porque eu não quero perder o controle. As coisas estão acontecendo e às vezes nós estamos dentro de uma sala de TV. As coisas estão acontecendo e nós estamos na rede social. Nossos filhos estão rindo, estão conversando, estão brincando, e nós estamos aqui vendo pessoas que a gente nem conhece às vezes, vendo a vida dos outros, e esquecemos da nossa própria vida, esquecemos da nossa própria casa, esquecemos da nossa família, esquecemos do Senhor, esquecemos de ter comunhão com o Senhor. Sabe, é tão precioso nós estarmos aqui, é tão precioso nós louvarmos o Senhor e sentirmos essa presença. Mas isso não só acontece aqui no prédio, não acontece só no domingo, não acontece só na hora do louvor. Pode acontecer a hora que você buscar o Senhor, pode acontecer aonde você buscar o Senhor, pode acontecer. Mas nós estamos muito ocupados, entretidos. E nós dizemos, essa geração diz: eu não tive tempo, eu não tenho tempo. Às vezes, me desculpe, mas foi o que eu te disse, essa presença toda do Espírito Santo de Deus aqui é para mostrar para você que você é amado, e que se vir alguma palavra que às vezes está vindo de encontro com alguma coisa em você, mas o Senhor falou: olha, eu vou falar algo com você nessa noite, mas está claro, eu amo você, e eu quero o melhor para você. Quantos acreditam que o Senhor quer o melhor para nós? Ele quer o melhor. E o melhor de Deus para nós é Ele. E o melhor de Deus para nós é a herança do Senhor, que são os nossos filhos. E o melhor de Deus para nós é a nossa esposa. Amém?
tem tantos melhores de Deus que nós não estamos tendo desfrute. Estamos desfrutando, porque nós estamos muito ocupados. É tantos negócios, é tanta coisa, que às vezes a gente nem coloca um filho no colo, nem coloca a esposa no colo, nem pede ela para catar piolho. Catar piolho, eu acho que tem um piolho aqui. Sabe aquelas coisas que a gente fazia antes, quando não tinha rede social? Lembra? Quantos aqui é de 1980? Antes do celular. Tem uma geração aí que já não sabe como que é isso, o que é catar piolho, o que é brincar de bete, brincar de bandeirinha, salve cadeia, garrafão. É uma geração aí que não sabe o que é isso, carrinho de rolimã. Nós estamos trocando a vida por uma tela. Nós estamos trocando experiências reais e que vai nos alimentar muito mais do que uma dopamina, muito mais do que uma droga, porque vai alimentar relacionamentos, comunhão com Deus, até nosso trabalho. Nós vamos ter mais sucesso em tudo. Eu acredito, querido, que qualquer pessoa que gastar menos tempo na rede social vai ter mais sucesso do que o outro que gasta, porque está muito ocupado. Então nós estamos dizendo que nós não estamos tendo tempo, e nós não estamos tendo tempo para comunhão com Deus, com a família, com as responsabilidades. Igreja que é negócio assim, não, se der eu vou. Culto, né? Se der eu vou. Cada vez, às vezes, as reuniões da igreja se tornam menos prioridade, principalmente depois desse período da pandemia. As pessoas viveram um tempo desigrejadas, viveram sem essa comunhão. Mas a palavra diz que nós devemos estar em comunhão, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, aonde está 2 ou 3 ali reunidos, Ele se faz presente. E tem coisas, querido, que você não sente, o ambiente, você não recebe ele pela uma imagem de televisor ou pelo celular. Quando você assiste uma live, é incomparavelmente melhor quando nós estamos aqui, sim ou não? Muito melhor. Muito melhor quando nós estamos presentes. A Bíblia nos conta a história nos mostra aqui uma história de um homem chamado Sansão. Juízes tem uma história que mostra que o propósito de Deus em nós é grande e o diabo quer nos destruir. Juízes 13, versículo 5. Sansão nasceu num período em que o povo de Deus estava escravo já há anos, no meio esqueci o nome dos irmãos agora. Não é dos irmãos, não, eles não são crentes, não. Dos filisteus, obrigado. Eles não são irmãos, não, eles são desviados. É por isso que eu não lembro, eu lembro só o nome dos irmãos. Né, Samuel? Os filisteus. E o povo de Deus estava escravo lá há 40 anos. E o Senhor chama a mãe de Sansão, que era estéril, e abre a madre dela e fala: você vai ter um filho. Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. O que está escrito? Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então aqui nasce uma promessa. Quando nasce uma criança, nasce uma promessa. Quando você nasceu uma promessa de Deus. Às vezes você lê a Bíblia e acredita que o propósito de Deus foi gerado só para essas pessoas que estavam aqui, ou para algumas pessoas especiais. Não, querido, todos nós somos especiais, todos. Você pode falar: eu sou especial.
mesmo que você não foi desejado, mesmo que a gravidez dos seus pais não foram planejada, mesmo que aconteceu ali um acidente, você só veio porque Deus tinha um propósito para você estar aqui. E o fato de você hoje estar servindo ao Senhor faz com que esse propósito se torne real para Ele se manifestar. No versículo 7 diz assim: porém me disse, versículo 7, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será novamente nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. É privilégio de Sansão? Não, é privilégio de todos nós. Deus te consagrou, Deus te separou, e Ele te trouxe, te chamou à existência, e Ele te deu um propósito. Para Sansão foi estabelecido, foi esclarecido, mas para você está sendo esclarecido, amém? Para nós está sendo esclarecido. Por isso que eu te digo, porque sempre quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo, é Deus falando comigo. Sempre que eu venho orar, sempre que eu venho para o prédio, oração na madrugada é o seguinte: primeiro dia da semana a gente tem muita coisa para falar com Deus, no segundo dia também tem um pouquinho, mas do terceiro dia em diante é adoração, é o Senhor limpando os nossos olhos, limpando os nossos ouvidos, alinhando o coração. Então quando a gente vem para a presença do Senhor, sempre quando nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos entender o propósito pelo qual Ele nos criou, entender o propósito pelo qual Ele nos chamou. E quando eu vou para a palavra, e quando eu leio a respeito de Sansão, eu falo, é para mim também. Eu também sou um nazireu, eu também fui chamado para ser consagrado a Deus. Quantos acreditam que você também foi chamado para ser consagrado a Deus? O que é consagrado, pastor? Você sabe. Quando fala um médico fulano de tal é consagrado naquela área. Sabe o que quer dizer? É que ele se dedicou. Consagração é dedicação. Então quando você diz, eu sou consagrado ao Senhor, eu fui consagrado para Ele, ou seja, Ele me dedicou, Ele me fez nascer para que eu possa viver dedicadamente para o propósito dEle. Amém? Amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. No versículo 14 também diz que de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá. Está falando de bebida aqui muitas vezes, sim ou não, irmãos? 3 vezes. Nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado é para você guardar, é para você ficar longe dessas coisas. E aconteceu que Sansão, ele tinha muita, mas assim, ele era tomado pelo Espírito de Deus, e ele tinha uma força descomunal, inexplicável. Vamos entender de novo? Quando o Espírito de Deus tomava a vida de Sansão, ele fazia coisas tremendas. E quando o Espírito de Deus tomar a sua vida também, quando Ele toma a sua vida, Ele também faz coisas poderosas. Então você percebe que a sua vida e a vida de Sansão, tudo está correndo para o mesmo rumo. Fomos criados para o mesmo propósito. E quando a unção de Deus vem sobre nós, nós também somos capacitados a realizarmos coisas poderosas. Jesus diz, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras obras maiores ainda vão fazer. Aquele que crê em mim, porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quantos aqui essa semana ouviu que alguém estava enfermo próximo de você? Quantos aqui ouviu? Estou com a dor, estou com inflamação,
Quantos ouviu que tinha alguém? E quantos aqui oraram por essa pessoa? Teve alguém que orou? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, amém. E por que às vezes nós estamos próximos de pessoas que comentam conosco que estão enfermos e nós não tomamos uma atitude, não sentimos uma necessidade, um desejo de orar por elas? Vou deixar a pergunta. Sabe, querido, eu vou te dizer que quando eu estou em comunhão com o Senhor, o meu nível de compaixão é maior pelas outras pessoas. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais o nível de compaixão pelo necessitado, pelo doente eu tenho, mais sensível eu fico. Eu vou dizer para você, eu já ouvi pessoas comentando comigo: eu estou enfermo, estou passando por isso, por aquilo. Pois é, deixa eu ver se eu lembro de um medicamento aqui para dar para ele. Não, tem um médico tal, tem um fulano de tal. A gente direciona as pessoas. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós falamos: deixa eu orar por você. Sabe aquele negócio que Pedro e João fez quando estavam entrando no templo chamado Formosa? Ali tinha um homem que era coxa, ele era aleijado, ele estava ali muitos anos. E quando Pedro e João foi entrar no templo, ele falou: me dá alguma coisa. E Pedro e João colocaram a mão no bolso e falou: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. Levantou. Sabe, querido, às vezes nós estamos tendo muitos recursos, mas nós não estamos tendo aquilo que Pedro e João teve. Tesouro no vaso de barro. Tesouro no vaso de barro. Tesouro no vaso de barro, para a glória ser do Senhor. Amém? Nós fomos chamados para isso. Queridos, parece que o Senhor, claro, deixou isso muito claro para mim. Eu nasci para um propósito. Eu nasci para um propósito. Eu não nasci simplesmente para, sabe que negócio? Nasce, cresce, reproduz e morre. O sonho americano, plantar uma árvore, ter $1 milhão, isso é vazio, é fútil. Nós só sentimos, de fato, querido, que nós estamos cumprindo um propósito quando nós temos o testificar do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E esse testificar vem quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, quanto mais nós experimentamos dele, quanto mais nós nos dedicamos a ele, mais nós cumprimos o propósito, e esse testificar vem sobre nós. E o que aconteceu com a vida de Sansão? Ele cumpriu o propósito do Senhor, uma boa parte. Mas o algoritmo daquela época já identificou que Sansão gostava de tomar um vinho, gostava da uva, e gostava também de umas irmãs de outra igreja, de outra religião, de outro povo. O algoritmo já tinha identificado o que ele gostava. O algoritmo não começou, não foi agora não, querido. O algoritmo é Satanás há milhares de anos, estudando o homem, as fraquezas do homem, traçando, escrevendo, anotando, sabe, mapeando, escaneando, para colocar na sua frente a sua derrota, a sua vergonha, o seu tropeço. Quero que você entenda que, assim como Sansão tinha um propósito, eu tenho um propósito na minha vida, Deus tem esse propósito em mim, Deus tem na sua vida também. E Satanás não quer que a gente cumpra esse propósito. Ele não quer que o nosso casamento dê certo. Ele não quer que o meu casamento dê certo. Ele não quer que os meus filhos dê certo. Ele não quer que a minha vida e a minha comunhão com Deus dê certo. Então, quanto mais ele me encher de coisas que me distancia
da oração, me distancia da palavra de Deus, quanto mais ocupado eu fico, mais distante então eu estou da minha esposa, eu estou dos meus filhos, eu estou do propósito daquilo que Deus me chamou. Eu estou vivendo. É isso aí. Está tudo certo. É o zumbi. Está perdido e não sabe. E aí o que aconteceu com Sansão? O algoritmo pegou ele, e ele conheceu uma jovem lá de outro ministério. E aí ele matou muita gente lá para a glória de Deus, deu tudo certo no primeiro relacionamento. Mas no segundo relacionamento, com Dalila recebeu muito dinheiro. Ela recebeu uma oferta muito boa para derrubar Sansão. Sabe, querido, o diabo paga bem. As redes sociais são pagas. Netflix recebe, todo mundo está recebendo. E a gente não percebe que, olha, entenda, eu não estou dizendo que essas coisas em si são pecado, mas nós não podemos sermos dominados por elas. Amém? Estou dizendo que isso é pecado. Longe de mim, quem sou eu? Isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas não nos convém, e nós não podemos também sermos dominados por elas. Nós não podemos ser dominados. O diabo não pode pegar o controle da nossa vida. Nós temos que ter o controle. E nós, quando temos o controle, nós podemos fazer assim: Senhor, o controle está aqui na minha mão, eu estou te pedindo, me dirige aí, me conduz. Posso ouvir um amém? Guia os meus passos. Jesus, quando ele ensina a orar, ele nos ensina a orar chamando Deus de Pai. Pai. Sabe, você pode chamar Deus de Pai, querido, porque Ele não está longe, Ele está perto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, Senhor, o seu propósito, o Senhor me criou, vem sobre mim. Vem sobre mim o seu reino, vem sobre mim o seu governo, vem sobre mim o seu propósito, e seja feita a sua vontade, assim como ela é feita aí no céu. Eu quero que seja feita aqui na terra, na minha vida. Posso ouvir um amém? É Jesus nos ensinando a orar. A oração do Pai Nosso, não é que nós precisamos de orar de forma repetitiva, uma reza, mas nós podemos fazer dessa oração ser uma oração do nosso coração, e que deseja verdadeiramente, e que chama Ele de Pai, e que chama o reino dEle, e que quer a vontade dEle. Posso ouvir um amém? Nós podemos fazer. Essa é a oração que Ele nos ensinou. Quando você for orar, ore assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, eu não sei o que eu tenho para esse dia, mas eu sei que se eu pedir para o Senhor tem para mim o pão. Ele fala mais: ensina-me a perdoar aquelas pessoas que me ofendem, ensina-me a perdoar os que me perseguem, assim como o Senhor me perdoa. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo também os que me ofendem. Percebe que é uma oração de alinhamento? Está com raiva, sai a raiva. Está com ódio, entra o perdão. Coração limpo, vida alinhada, propósito de Deus, reino de Deus, está tudo alinhadinho. Aleluia, é bom. Quantos querem isso para a sua vida? É possível, é para você, é para mim, é para nós. Amém? E aí o Senhor ainda termina, né? Ele não terminou a oração, ele termina dizendo: e não nos deixe cairmos em tentação.
Mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia vem as tentações me chamar. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Mas a gente só escolhe Deus quando nós não estamos sendo controlados. Eu vou colocar um adesivo no meu celular. Sério mesmo, vou fazer um adesivo, vou pôr aqui. Não perca o controle. Acho que eu tenho que colocar na tela de abertura aqui. Não perca o controle. Desde ontem à noite, quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, queridos, vamos lá. Você já abriu o celular no Instagram antes, quando você deitou na cama para você dormir? Sim, já abriu. Como é que foi? Você desligou ele rapidinho ou você ficou lá? Às vezes nós perdemos 15, 20, 30 minutos de descanso, olhando algo que não preenche, não enche, vazio, oco. Um descanso vale mais do que o entretenimento, sim ou não? No outro dia, no seu trabalho, nas suas responsabilidades, a sua atenção. Mas nós estamos sendo cercados mesmo, querido. Nós estamos cercados. E você já abriu o celular lá no Instagram, no Facebook, onde você gosta? Na hora que você acordou, lá na cama, como é que é? Na hora que você viu, você perdeu o horário? Sim ou não? Basta. É rápido demais. É que você vê. Eu estou te falando, essa palavra é para mim, Cairo. É para mim. Eu abro, às vezes quando eu abro o celular de manhã e fico lá, eu esqueço dos compromissos. A gente vai se tornando irresponsável. A gente vai se tornando pessoas desligadas, desconectadas. Hoje as pessoas não têm nem assunto na mesa. Não tem assunto. Não sabe conversar. Se você sair hoje, se for num lugar, tem 5 pessoas lá, às vezes é as 5 que estão conectadas. E não tem ninguém. Você olha, um lugar de casais, um jantar de casal, está o casal no dele, ele na dela, e não estão conversando, não estão se relacionando, estão sendo roubados, sequestrados. Você está sendo roubado, diga misericórdia. É o que eu digo sobre a minha vida, misericórdia. Eu não quero perder o controle, eu quero assumir esse controle. E na hora que eu assumir esse controle, eu quero entregar para o Senhor. Sabe, mas são escolhas. E a oração então diz: e não nos deixemos cair em tentação, mas livra-nos. Livra-nos do mal. Sabe, querido, Sansão, ele se envolveu com a Dalila. E a Dalila, bonita, organizada, tudo em cima, começou a receber o dinheiro e começou então, propósito: eu vou minar esse cara. Eu tenho que tirar a força dele. Eu tenho que tirar, sabe, essa graça que ele recebe do Senhor. Eu tenho que roubar essa manifestação do Espírito Santo quando vem nele. Não pode vir mais. Sabe, querido, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer te roubar para que não haja mais manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que não haja mais Deus na sua vida. E ele está firme nesse propósito. Se tem uma coisa, se o diabo tem uma virtude, é a persistência. Ele é persistente. Ele não desiste. Você não caiu hoje, amanhã está lá a armadilha do mesmo jeitinho para você cair. Ele não desiste, ele não desiste. Então veja bem,
Dalila chegou para ele e falou: olha, você me ama? Você gosta muito de mim? Você me acha top? Então você podia contar para mim qual que é o seu segredo. Aí ele assim, né, todo marrento, que eles também tinha uma baba de calango, Sansão também, né? Não, é o seguinte, se você amarrar uma corda assim, assim, der tantas voltas, tá tudo certo. Aí eu perco as forças. Ela falou: Na hora que ele dormiu, ela foi lá, amarrou com daquela maneira como ele falou. Já tinha soldados para prender Sansão lá dentro da casa dela, estava tudo amoitado. Mas ela fez um teste antes. Ela acordou ele falando: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Na hora que ele acordou, ele já... Sabe aquele negócio? Parecia que era papel, linha. A palavra diz que era como se fosse uma linha queimada. Aquelas cordas era como se fosse uma linha queimada. Sim, simplesmente ele não rebentou, soltou, caiu. Aí ela falou: você me enganou, você não gosta de mim. Porque se você gostasse de mim, você contava para mim, você falava a verdade, mas você não confia em mim. Não, Dalila, eu confio, eu gosto, você é top. Não, é o seguinte, daquela hora eu não falei a verdade, mas é assim, você pega um outro tipo de corda, um outro tipo de amarra, e você amarra e faz assim, 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 que aí vai dar certo. Aí eu fico fraquinho. Eu acho que ele estava achando que ela queria amarrar ele para namorar amarrado, né? Às vezes ela tinha alguma é uma fantasia, um fetiche. Mas quando ele falava que era filisteu, quando ela gritava: veio o filisteu, aí acabou, aí quebrava o clima, ou arrebentava de novo. Aí falou, tipo assim: Dalila, não estou te entendendo, você quer ver se você quer fazer, né? Olha as noias que vem, né? Olha as revelações. Ela queria, na cabeça dele ela queria, tinha alguma fantasia. E aí, mais uma vez ela ficou decepcionada, porque a maneira como ele falou não deu certo, arrebentou. Sabe, querido, deixa eu te dizer algo: não é sempre que a gente cai, sim ou não? Não é sempre. Tem hora que a gente percebe, sim ou não? Foge, desliga. Não, está demais. Não, peraí, eu estou aqui no meio da minha família, deixa eu conversar um pouco com eles aqui. Não, peraí, eu tenho que ler Bíblia também, eu também tenho que ter comunhão com Deus. Sabe, tem hora que a gente acorda, mas tem hora que... E aí, pela terceira vez, Sansão dá a dica certinho como que ela vai fazer para amarrar, para ele ficar amarradinho, quietinho. E quando ela fala: vem os filisteus contra você, ele rebenta novamente. E aí, ela muito triste, muito decepcionada: você não me ama nada, você não gosta de mim, você não pensa em mim, você não liga para mim, não chora por mim. Ele falou: não, vou te contar então. É o seguinte, é porque eu sou consagrado ao Senhor, é porque eu sou do Senhor, eu fui consagrado desde o ventre, e nunca a navalha passou na minha cabeça. Porque se um dia a navalha passar na minha cabeça, eu perco tudo. Eu perco a minha dedicação ao Senhor. Eu sou dedicado a Ele desde quando eu nasci. Que bom, você confiou em mim. Vem cá, lindo. O homem tinha um sono pesado, dormiu de novo. Ela raspou a cabeça dele, e ela mandou chamar os príncipes. E eles chegaram. Agora não tinha mais consagração, a comunhão quebrada. Os príncipes furam os olhos de Sansão, tira a visão dele, leva ele para uma festa. E lá naquela festa, todas as pessoas passavam lá e ridicularizavam dele, zombavam dele. Certamente todo mundo queria dar um tapa nele, né? Porque dar um tapa em Sansão era coisa difícil, né? Mas agora não, agora ele é fraco. As pessoas humilhavam, cuspiam.
Mas a palavra diz que o cabelo dele estava voltando a crescer. E ele pediu, quando ele estava no meio daquela festa, ele pediu: me coloca junto das colunas principais desse lugar aqui, para que eu possa escorar nelas, para que eu possa me apoiar nelas, que estou muito fraco. As pessoas então, os soldados ali, colocaram ele, e lá ele falou com o Senhor. Lá ele se arrependeu. Lá ele pediu: Senhor, me perdoa. Eu te peço mais uma vez, restaura a minha unção, restaura a graça do Senhor em mim. E a palavra diz que o Senhor deu a ele de volta a unção. E naquele dia, Sansão matou mais pessoas naquela reunião do que em toda a sua vida. E olha que em um dia ele tinha matado 1000 homens com a queixada de jumento. Mas nesse dia ele pegou as pilastras daquele lugar, as principais, e ele as derrubou. No dia da sua morte, ele teve a sua vida restaurada, uma parte do propósito dele foi cumprida, matou muitos filisteus. Sabe, querido, essa é a nossa vida, é a nossa história, é o que nós também somos chamados, é a maneira como nós somos perseguidos também pelo diabo. Nós não podemos nos permitir sermos controlados. Posso ouvir um amém? Não podemos permitir sermos controlados. A dose é muito pequena, sim ou não? É muito pequena, é quase que insignificante. Mas quantos reconhecem que você está sendo roubado? Quantos reconhecem? Eu reconheço. A dose é muito pequena, mas está me roubando. É muito pequena, mas está me tomando o meu tempo. Se você fizer um propósito de rede social, eu vou fazer um propósito, vou colocar um tempo aqui, limite. Aí eu tenho que gastar só com aquilo que eu considero que é realmente importante. E não tem nada importante. Mas sabe o que vai acontecer? Quando a gente faz propósito de rede social, de televisão, também, irmão, parece que você fica perdido nos primeiros dias, fica agoniado. Alguém aqui já fez alguma vez? Faz então, para você ter experiência. Te dá uma agonia. Sabe assim, você já vai para a sala, porque é tão automático. A gente entra no automático. Nós somos dominados e não percebemos. É tão automático ligar, é tão automático e assim, é tão natural. E aquele negócio assim, todo mundo faz, então o que tem eu fazer? Você pode fazer, querido, nós somos livres. Mas a palavra dessa noite não é que é pecado, não é que você não pode fazer, é tome o controle da sua vida, assuma o controle da sua vida, que você esteja no controle e que você não seja controlado. Posso ouvir um amém? Assume, esteja no governo da sua vida e se possível, estando no governo, estando no controle, coloca ele nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, governo, vem sobre mim o seu reino, seja feita a sua vontade, faz o seu querer em mim, faça a sua vontade em mim. Nossa vida vai ter muito mais brilho, vai ter muito mais cor, e nós vamos perceber que dá para fazer mais coisa com as mesmas 24 horas que nós temos. Amém? Dá para fazer mais coisas. Eu coloco o esboço aqui, irmãos, depois eu nem olho para ele.